Oi, meu nome é Isabelle e hoje eu vou dissertar sobre o comportamento térmico de telhas metálicas com utilização de diferentes materiais isolantes e soluções para a redução de calor nas telhas. O segmento dessa apresentação vai começar com a introdução, em seguida do referencial teórico, o delineamento da pesquisa, depois vem com os resultados e discussão, soluções para a redução de calor nas telhas, em seguida da conclusão e, por fim, as referências. Antes de mais nada, a gente tem que começar falando que a radiação solar que atinge diretamente os telhados aquece seus materiais. E isso acaba transmitindo calor para o interior das edificações, que muitas vezes não possuem um bom isolamento térmico. Isso acaba comprometendo o conforto dos ambientes e aumenta a necessidade do uso de ar-condicionado e sistemas de ventilação artificial. E isso eleva o consumo de energia elétrica e diminui a sustentabilidade das construções. Aqui no Brasil, as edificações residenciais, comerciais e até do governo consumem mais de 50% de energia elétrica distribuída. Então, diante disso, é necessário o desenvolvimento de soluções como as telhas sanduíche para ocasionar a minimização dessa distribuição de calor nas telhas, porque além de oferecer maior conforto térmico e acústico, melhora também a resistência mecânica e o desempenho estrutural da construção. E, por consequência, isso contribui para reduzir o tamanho dos sistemas de climatização artificial e diminui os custos anuais de energia para tornar as edificações mais eficientes e sustentáveis. O conforto térmico ele é definido como a satisfação mental do indivíduo em relação ao ambiente térmico, ou seja, a ausência de desconforto em relação ao clima. Existem três fatores principais que estão ligados ao conforto térmico, que é a sensação de bem-estar dos indivíduos, o aumento de rendimento em atividades manuais e intelectuais e a própria economia de energia com a climatização dos ambientes. Então, para se avaliar o conforto, foram desenvolvidos índices baseados em três aspectos, que são os biofísicos, que consideram as trocas de calor entre o corpo e o ambiente, os fisiológicos, que analisam fatores como a temperatura do ar, temperatura radiante média, umidade e velocidade do ar, e os subjetivos, que se baseiam nas sensações relatadas pelos usuários durante os experimentos. A massa térmica é a capacidade que as paredes e coberturas têm de absorver calor ao longo do dia e retardar a transferência desse calor para o interior da edificação, de forma a reduzir os efeitos das variações de temperatura. Aqui no Brasil, por exemplo, na cidade de Patos, regiões de climas quentes, é importante construir paredes mais espessas, proteger as coberturas com sombreamento e aproveitar a ventilação natural durante a noite, para garantir ambientes mais frescos e confortáveis. A cidade de Patos, ela é reconhecida por naturalmente ter construções com paredes mais espessas, porque o clima lá é muito quente e isso ajuda a retardar que as casas elas esquentem muito durante o dia. Os mecanismos de troca de calor são divididos em duas formas principais: as trocas térmicas secas e as trocas térmicas úmidas. Nas trocas térmicas secas, ocorre apenas a mudança de temperatura do sistema, sem alteração de estado físico da matéria. O calor envolvido nesse processo é o calor sensível. Já nas trocas térmicas úmidas, além da variação de temperatura, há também a mudança de estado físico, como a passagem de estado líquido para vapor ou vice-versa, envolvendo o calor latente. Entre os mecanismos de trocas térmicas secas, a gente tem a condução, a convecção e a radiação. A condução é a transferência de calor entre partes de um mesmo corpo ou entre corpos em contato direto, sendo descrito pela lei de Fourier. A convecção envolve a transferência de calor por meio de fluidos em movimento, podendo ser natural ou forçada, como no caso de ventilador. Já a radiação é a transferência de energia térmica através de ondas eletromagnéticas, que pode ocorrer até mesmo no vácuo, sem a necessidade de um meio material para se locomover. No caso das trocas térmicas úmidas, a gente tem a evaporação, por exemplo, que é a passagem do estado líquido para o gasoso, que exige a absorção de energia. E também tem a condensação, que é a mudança do estado gasoso para o líquido, que no caso, ao contrário da evaporação, exige a liberação de energia.
E, além disso, a condutividade térmica é um fator muito importante, porque está relacionado à densidade do material. O que isso significa? Quanto menos denso for o material, menor vai ser a sua capacidade de transmitir calor. As telhas metálicas, elas são muito utilizadas em coberturas e fechamentos, que pode colaborar para o isolamento térmico e acústico dependendo do material adotado. O desempenho desses materiais é comparado através do coeficiente global de transmissão de calor, que considera a condutividade térmica e a espessura do material. Entre os tipos de materiais mais comuns, a gente tem as chapas de aço galvanizado, que não possuem isolamento térmico ou acústico sem pintura ou revestimento, as telhas de alumínio, que exigem pintura para melhorar o isolamento, e as telhas de fibrocimento, que, quando pintadas, elas ajudam no desempenho térmico em áreas de alta incidência solar. As telhas do tipo sanduíche, elas são compostas por duas chapas e material isolante interno, que são altamente eficientes para o conforto térmico. Já as telhas de alu-zinc ou galvalume, elas apresentam boa proteção contra a corrosão, alta refletividade e desempenho térmico superior. E por fim, os telhados verdes, eles surgem como uma solução sustentável que usa a vegetação para melhorar o conforto térmico e a impermeabilização da cobertura. Vou falar um pouquinho agora sobre os materiais isolantes mais utilizados em cobertura, a começar pela lã de vidro, que é feita de areia e vidro reciclado, ou seja, materiais não renováveis. Ela tem um bom desempenho térmico, mas perde eficiência se exposta à umidade e, além de ser altamente inflamável. Normalmente é usada em isolamentos com 50 milímetros de espessura e densidade de 12 kg por metro cúbico e condutividade térmica entre 0,04 e 0,05 quilocalorias por metro hora graus Celsius, podendo ter outras densidades conforme o projeto. A lã de rocha é produzida por meio da fusão de uma rocha vulcânica chamada diábase. É um material incombustível, impermeável ao ar e ao vapor de água, além de apresentar bom desempenho como isolante térmico a um custo relativamente baixo, mas não é renovável e pode causar danos à saúde. Normalmente a lã de rocha é usada com densidade de 48 kg por metro cúbico e espessura de 50 milímetros, além de possuir coeficiente de condutividade térmica entre 0,035 e 0,06 quilocalorias por metro hora graus Celsius. O poliestireno expandido, mais conhecido como isopor, ele é produzido pela expansão do estireno em água, o que cria um material rígido, leve e resistente. Ele é composto por 98% de ar e apenas 2% de poliestireno quando está expandido, o que proporciona um ótimo isolamento térmico sem adicionar peso à estrutura. O EPS ele é amplamente usado em telha sanduíche, que oferece bom desempenho térmico e acústico a um custo muito mais baixo do que o poliuretano. O seu coeficiente de condutividade varia entre 0,039 e 0,032, um quando está a 13 kg por metro cúbico e outro quando está com densidade de 20 kg por metro cúbico a 25 graus. Mas apesar das vantagens, é permeável ao vapor, altamente inflamável e, por ser derivado do petróleo, é um material poluente. O poliestireno extrudido, ou XPS, ele é feito a partir da extrusão de bolas de monômero de estireno com gás carbônico ou HFC, no que resulta em um ótimo desempenho térmico, de 0,035 watts por metro Kelvin com gás carbônico e 0,029 watts por metro Kelvin com HFC. O XPS ele é indicado para aplicações que exigem alta resistência mecânica à compressão, além de oferecer bom isolamento térmico e resistência à água. O poliuretano ele é um polímero formado pela reação entre o diisocianato de parafenileno e o etileno glicol. É um material muito versátil, usado em espumas, revestimentos e mangueiras e se destaca pela boa resistência térmica, além de ter propriedades retardantes de chama e excelente aderência a diferentes materiais, por exemplo, o concreto, o vidro e o metal. E quando está expandido, ele é aplicado entre duas telhas metálicas, formando um conjunto rígido com ótimo desempenho termoacústico. O poliuretano ele tem densidade de 35 e 40 kg por metro cúbico e apresenta a melhor capacidade isolante, com coeficiente de condutividade térmica de 0,016 quilocalorias por metro hora graus Celsius.
E aqui a gente tem o gráfico que mostra a comparação da condutividade térmica de diferentes materiais isolantes em função da espessura. E é importante ressaltar que quanto menor o valor da condutividade, melhor o desempenho térmico do material. Aí a gente tem aqui o poliuretano, ele é o material com a menor condutividade térmica, ou seja, é o melhor isolante. Depois vem a lã de vidro e a lã de rocha, também com bom desempenho. O isopor, que apresenta valores aí intermediários. Já o fibrocimento e principalmente a telha cerâmica, eles possuem as maiores condutividades térmicas, ou seja, eles são os menos eficientes quando a gente fala de isolamento. Nesse primeiro experimento, as etapas principais foram a construção do protótipo, os cálculos para definir as características do projeto, o controle das temperaturas interna e externa, a identificação das propriedades isolantes dos materiais e a análise comparativa dos resultados. Foram usados painéis isotérmicos que totalizou um volume de 0,5 metro cúbico. Os painéis térmicos das paredes e da tampa são módulos pré-fabricados utilizados em frigoríficos. As junções das paredes foram revestidas com material flexível, porque o objetivo do estudo era medir a temperatura interna e observar o comportamento dos tipos e espessuras de isolamento. Para escolher o material, ficou claro que a espessura do revestimento era determinante. Mais camadas aumentam o isolamento, mas também o custo. Por isso foi utilizada uma placa fixa de alu-zinco e foi aplicada sobre ela isolantes de EPS e de poliuretano em 4 espessuras padronizadas: 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30 e 40 milímetros, para avaliar o desempenho térmico e o impacto no custo final. A coleta de dados foi realizada durante 32 dias consecutivos. A primeira câmera foi aquecida com uma lâmpada incandescente infravermelha de 250 watts, controlada por um termostato digital. A segunda câmera possuía outro termômetro digital para medir a temperatura ambiente real. A divisão entre as duas câmeras era feita por uma chapa de alu-zinco de 40 milímetros de espessura, acompanhada por um material isolante, que poderia ser o isopor ou a espuma. E a cada 4 dias, o isolante era substituído e os dados eram coletados. Durante a coleta, além dos termômetros e sensores, as câmeras termográficas também foram instaladas para monitorar os pontos de calor. Já o segundo experimento ele foi realizado em laboratório por mecanismo de condução, que é importante para testar a eficiência do material como isolante. A figura ela mostra os modelos das amostras testadas no experimento. Foram utilizados o alu-zinco, o EPS e o poliuretano. Todas as amostras tinham a mesma área de 100 mm por 100 mm, mas com espessuras variadas de 10, 20, 30 e 40 mm para o EPS e para o poliuretano. Tudo isso para efeito de garantir comparação mais justa entre esses materiais. Esse experimento ele utilizou um equipamento chamado C-Term, que foi usado para determinar a condutividade térmica e a efusividade térmica, com um acessório de teste de compressão para medir as propriedades térmicas dos materiais. E também foram avaliadas as propriedades relacionadas à inércia térmica, como o volume, a densidade e a efusividade desses materiais testados. Então, para resumir, o primeiro experimento ele avaliou com sensores e câmeras térmicas como o calor se comportava nos protótipos e onde poderiam ocorrer as perdas térmicas. Já no segundo experimento foi feito para medir a condutividade térmica dos materiais usados como isolantes, o poliuretano e o EPS. E para cada tipo de material e espessura foram feitos testes em 4 temperaturas, de 20, 25, 30 e 35 graus, em busca de padrões próximos entre as medições. Nessa tabela, a gente vê que para cada espessura e temperatura foram registrados 3 valores: a temperatura da fonte aquecida, próxima ao valor padrão, a temperatura medida no ambiente, que é o lado não aquecido do isolante, e o ΔT, que é a diferença entre o lado aquecido e o ambiente, ou seja, quanto calor passou pelo material isolante. E de conclusão, a gente tira que quanto maior a espessura do material, menor o ΔT, ou seja, melhor o isolamento térmico. O poliuretano ele sempre apresenta um ΔT menor que o EPS da mesma espessura, o que confirma que o poliuretano ele isola melhor o calor que o EPS. E o ΔT ele aumenta com o aumento da temperatura padrão, como esperado,
mas o desempenho relativo dos materiais se mantém consistente. Resumidamente, o resultado do primeiro experimento mostrou que o isolamento térmico em telhas metálicas foi mais eficaz em temperaturas mais altas, ali por volta de 35 graus, e menos eficaz em temperaturas mais baixas, ali dos 20 graus. Isso aconteceu porque em temperaturas baixas, a diferença em relação ao ambiente é pequena, reduzindo a influência do isolante no controle térmico. Os materiais isolantes modernos, como o EPS e o poliuretano, apresentam condutividade térmica abaixo de 0,04 watt por metro Kelvin. No experimento, foram testadas 9 amostras, 4 de EPS, 4 de poliuretano e 1 de alu-zinco, com dimensões de 10 por 10 e espessura de 1 a 4 centímetros. Os resultados mostraram que o poliuretano tem mais densidade que o EPS, o que pode influenciar em sua eficiência térmica. Com relação às propriedades térmicas, observou-se uma variação na condutividade térmica do poliuretano, especialmente na amostra com 4 cm de espessura. Mas nas amostras de EPS, o aumento da espessura não resultou em alterações significativas na condutividade térmica, o que indicou uma estabilidade do material nesse aspecto. Já em relação à efusividade térmica, o poliuretano teve aumento expressivo, especialmente na espessura de 4 mm, que indica maior capacidade de transferir calor ao toque. Já o EPS, com menor efusividade, proporcionou maior conforto térmico ao contato. Além disso, a efusividade térmica mostrou estar diretamente ligada à condutividade térmica dos materiais. Ou seja, resumindo a explicação, foi feito um comparativo entre as diferenças de temperatura nas superfícies do EPS e do poliuretano para as 4 espessuras, de 10, 20, 30 e 40 milímetros. O estudo mostrou que a espessura dos materiais não influenciou na variação de temperatura e a maior diferença de temperatura foi observada quando o ambiente estava a cerca de 35 graus, indicando que o desempenho térmico desses isolantes depende mais da temperatura ambiente do que da própria espessura do material. O uso de materiais para isolamento térmico vem crescendo no Brasil, sendo o EPS o mais utilizado em coberturas. Comparando preços, o EPS custa em média R$ 392,59 por metro cúbico, enquanto o poliuretano custa em média de R$ 1.660,51 por metro cúbico, uma diferença aí de quase 77%. A espessura de 30 mm é a mais comercializada porque oferece maior resistência mecânica, facilitando a instalação. E, além disso, cada material possui características químicas distintas. O poliuretano ele é mais usado em ambientes agressivos, como granjas, porque resiste à corrosão causada por gases como a amônia. Já o EPS ele é ideal para ambientes menos agressivos, como as próprias residências e galpões também, porque oferece bom desempenho térmico a um custo mais baixo. Agora, que soluções a gente poderia aplicar para reduzir essa transferência de calor? A gente pode começar pelos telhados verdes, que são coberturas recobertas por uma camada de vegetação e substrato sobre a impermeabilização, que proporciona isolamento térmico e acústico, retenção de água, mitigação do efeito da ilha de calor e maior durabilidade da laje e benefícios ambientais, como o aumento da biodiversidade e até mesmo a melhoria da qualidade do ar. Existem também as mantas térmicas, que são materiais isolantes flexíveis, geralmente compostos por fibras ou filmes, que ajudam aí na redução da transferência de calor entre os ambientes. Mas, além da sua função isolante, as mantas também podem proporcionar proteção contra ruídos e são aplicadas em telhados, mas também em paredes e pisos. A gente tem também a manta térmica de alumínio, que proporciona alta eficiência na reflexão térmica, e também tem a manta térmica de polietileno, que é mais leve e flexível e adequada para essas instalações em áreas que são de mais difícil acesso. As pinturas refletivas são revestimentos especiais que possuem a capacidade de refletir a radiação solar, o que reduz a absorção de calor pelas superfícies. E essas pinturas elas são aplicadas principalmente em telhados e fachadas e contribuem para o aumento do conforto térmico interno, especialmente nos climas quentes.
Elas ajudam a reduzir a temperatura das construções e diminuem a necessidade de sistemas de climatização artificial, e, por consequência, elas economizam energia. Além disso, as pinturas refletivas elas podem prolongar a vida útil das estruturas, já que protegem contra o desgaste causado pelo calor. As subcoberturas ventiladas elas funcionam criando uma câmara de ar entre o telhado e o forro, com uma entrada de ar na parte inferior, no caso a beiral, e as saídas na parte superior, a cumeeira. O ar frio ele é atraído pelas aberturas inferiores e se aquece ao entrar em contato com a face interna da telha, e por convecção natural sobe até sair pelas aberturas superiores. Esse fluxo contínuo arrasta o calor acumulado na estrutura e impede que ele se transfira para o interior da edificação. No caso das superfícies seletivas, elas são materiais ou revestimentos desenvolvidos para controlar a absorção e a emissão de radiação térmica, sendo muito usados em sistemas de controle térmico como os próprios coletores solares. Eles absorvem de forma muito eficiente a radiação solar, tanto visível quanto infravermelha próxima, e ao mesmo tempo emitem muito pouco calor na forma de radiação infravermelha de onda longa. Esses revestimentos eles são aplicados sobre superfícies metálicas por processos como anodização, deposição a vácuo ou aplicação de filmes finos multicamadas, o que garante alta eficiência no aproveitamento da energia solar. As propriedades de absorção e emissão térmica das superfícies seletivas são ajustadas conforme a composição química e a estrutura das camadas aplicadas. Ou seja, uma alta absortância solar permite que o material absorva eficazmente a radiação solar incidente. Por outro lado, uma baixa emitância térmica reduz a quantidade de calor irradiado pela superfície, e isso mantém mais calor para o uso eficiente, como nos sistemas do próprio aquecimento solar. Chegando agora na parte final do projeto, a gente tem como conclusão que o objetivo desse trabalho foi mesmo avaliar a eficiência térmica dos isolantes EPS e poliuretano em telhas metálicas. O EPS ele é mais utilizado devido ao seu menor custo, enquanto ambos os materiais são avaliados principalmente pela condutividade térmica, que afeta diretamente a transmitância e a resistência térmica. A espessura de 30 mm é a mais comum porque oferece boa resistência mecânica e facilita a aplicação, e o custo-benefício está diretamente relacionado à espessura do isolante. Fora isso, existem várias opções no mercado para reduzir o calor nas telhas. No primeiro experimento, foi realizado com um protótipo e testou-se o desempenho térmico das amostras de EPS e poliuretano com diferentes espessuras aquecidas pela radiação, e se constatou que não houve diferença significativa entre os materiais ou nas espessuras das placas. E o principal fator que influenciou o desempenho foi a temperatura irradiada na superfície quente, ou seja, quanto maior a temperatura externa, maior a capacidade de isolamento do material. E isso indica que, embora a espessura não tenha grande impacto na transferência de calor, a temperatura externa ela exerce grande influência na eficácia do isolamento térmico. Já no segundo experimento, que foi realizado em laboratório, foi feito para avaliar a condutividade térmica dos materiais, e o comportamento dos materiais foi semelhante, sem variação significativa nas amostras de EPS, independentemente da espessura. No entanto, no caso do poliuretano, se observou uma variação de 10% acima da média na amostra com espessura de 40 mm, o que indica uma leve alteração no comportamento térmico com o aumento da espessura do material.